Bom, gente, vamos lá então. Como eu falei no vídeo anterior, aqui eu vou dar um exemplo de como que vocês podem fazer a perspectiva dessa fachada, mas vocês estão livres para criar e para colocar as medidas que vocês acharem necessário. Lembrando que tem que ser na escala 1:20 ou 1:25. Então eu vou fazer aqui, vou dar início com o eixo isométrico, vou trazer um pouco mais para o canto da folha, o eixo isométrico, encostei ali o meu esquadro no esquadro que está preso, levo uma linha aleatória, vou encostar aqui também, ó. Então meu esquadro ali está rente à mesa e eu estou encostando aqui no escalímetro. Vou levar uma medida aleatória. Aqui, essa parte eu vou fazer com 8. Deixa eu ver quanto que vai dar 8 aqui na escala. Deixa eu ver se vai dar pra fazer com 8. Não, não dá pra fazer com 8. Eu vou fazer com... Na escala 1:25, eu vou fazer com 5,5. 5,5. E esse outro lado eu vou fazer com 4, que vai ser a entrada do estabelecimento. Deixa eu reforçar. Apago o excesso. Então, esse lado 5,5 e esse lado 4, tá? Agora eu vou subir o pé direito. O pé direito eu vou fazer com 3,5. Vou fazer maior, vai fazer com 4. Porque pra gente não interessa tanto o teto, tá? O importante é o desenho da fachada. Então, tenho 5,5, 4 e 4. Agora eu vou pegar aqui a minha linha rente paralela. Vou encostar o esquadro aqui rente à linha paralela. Vou levar o meu esquadro lá pra cima até chegar no pé direito. Puxo uma linha. Fecho essa lateral da parede com o esquadro em pé. Fazer a mesma coisa do outro lado. O esquadro tá bem certinho nessa linha. Eu fixo bem aqui, ó. Peraí, não deixa mexer. E aí eu caminho com o esquadro até chegar lá em cima. Fecho essa outra lateral. Aí eu vou fechar o teto. Então eu tenho que encostar o esquadro aqui. Ele não vai chegar lá, então eu vou ter que fazer uso desse. Ó, tá bem certinho ali com a linha que eu já desenhei. Eu firmo a minha mão esquerda aqui no escalímetro e levo ela pra cima. Chegou ali, parou. Fecho o teto. Tá vendo que o teto, como eu disse, ele não tem tanta importância pra gente agora. O que eu quero que vocês foquem é no desenho da fachada, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer a minha entrada desse lado e essa daqui vai ser a lateral do estabelecimento. Não é obrigatório que seja dessa forma. Pode fazer a entrada no espaço maior e a lateral no espaço menor, não tem problema, tá? Deixa eu...
Gente, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui, eu vou reforçar. O ideal não é reforçar porque eu vou apagar, mas eu vou reforçar só para vocês entenderem qual o processo do raciocínio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi achar o chão do estabelecimento na parte interna. Então, eu fiz aqui a espessura da parede com 20, eu desenhei a espessura da parede com 20, puxei aqui o chão da parede na outra lateral. Partindo desse chão, eu subi a altura da mesa, que é 75, eu desenhei a mesa toda no espaço, para depois eu apagar o que não aparece. É importante a gente pensar nisso, a gente desenha o objeto todo com a lapiseira bem clarinha, e depois a gente apaga o que não vai aparecer. Feito isso, eu tenho aqui uma linha que mostra pra mim qual é o final da parede, da mesa. Nesse final da mesa, eu puxei a distância do banco, desenhei o banco inteiro, como se eu estivesse vendo ele aqui na parede, puxei lá pro fundo o que vai aparecer. Não tem jeito, assim, perspectiva é desenhar e apagar, desenhar e apagar. Então, a gente desenha, depois a gente verifica o que não vai aparecer e apaga. Então, conforme a gente for desenhar a parte interna, é importante a gente esquecer que existe essa parede, desenhar o objeto todo e depois ir apagando o que não aparece. Então, ali do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui o final da minha mesa. Eu vou medir aqui embaixo, que é essa minha linha do chão, a distância que vai ficar para o banco. Subo 45 do assento. Meço a profundidade do assento. E levo o banco lá para trás. Apago o que está aparecendo aqui, que eu desenhei na parede que não vai aparecer, que a parede cobre, e deixo só a parte interna. E aí eu vou seguindo esse mesmo processo com as outras mesas.
Pessoal, eu reforcei aqui com grafite para vocês entenderem o raciocínio. Então aqui tá mais clarinho, porque depois eu vou apagar. Mas o importante é vocês pensarem que vocês têm que desenhar o objeto todo e depois apaga o que não tiver aparecendo, o que não for aparecer ali dentro na parte interna, no ambiente interno, tá? Claro que, como eu disse para vocês na introdução, o que tiver lá dentro é para fazer com uma espessura mais clarinha, um grafite mais fino, tá? Aqui ficou grosso para aparecer no vídeo, tá bom? E aí agora a gente vai pensar aqui na fachada. Para começar desenhando a fachada, começa com uma linha de construção também, um quadrado, um retângulo. Cria um nome. Pessoal, é isso. Aqui é mais um exemplo rápido para vocês entenderem como que vai ser o processo da isométrica da fachada. Lembrando mais uma vez que eu vou avaliar criatividade e se conseguiu fazer todos os elementos dentro da isométrica. Não fiquem com medo de desenhar objetos internos, porque não é difícil. É importante só pensar nesse processo de desenhar o objeto todo para depois ir apagando o que não aparece no desenho, tá? E aí durante a aula a gente vai conversando melhor sobre e tirando as respectivas dúvidas, tá bom? É isso aí, gente.